Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui é o professor Eudes falando. Já quero pedir para vocês que se inscrevam aí no canal e ativem as notificações para que quando eu postar uma nova aula, vocês tenham acesso rápido, ok? Então vamos para a aula. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as operações fundamentais. Vai ser a nossa primeira aula do semestre. Bom, antes de falar sobre as operações fundamentais, nós temos que entender o que é um número, quais são as características de um número para que a gente possa trabalhar melhor com as operações fundamentais. Todo número ele possui um sinal e um módulo. Esse módulo ele é composto por um numerador, um denominador e um expoente. Não necessariamente todos os números têm que apresentar todos esses itens explícitos. Alguns deles podem ficar ocultos, como aqui nos exemplos aqui, ó. O primeiro exemplo, menos 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Está tudo explícito aqui. Temos o sinal negativo, temos o numerador 3, temos o denominador 2, abaixo do 3, e temos o expoente que também vale 2. Então, nós temos um número que está com sua aparência completa. Mas aqui no segundo exemplo, o que nós temos aqui, ó, mais 3 sobre 2. No caso dos números positivos, em alguns momentos você pode suprimir esse sinal. Poderia ficar somente 3 sobre 2. E o expoente, nesse caso, como ele não está oculto, ele vale 1. No terceiro exemplo, nós temos o seguinte, menos 3 elevado ao quadrado. Temos o sinal negativo, o numerador 3, e o expoente 2. E o denominador, professor? Ele está de forma oculta. Nesse caso, ele vale 1. Sempre os denominadores ocultos são aqueles que não alteram a aparência do número. Que se você colocar ali ou não, o número continua sendo o mesmo. E o último exemplo ali, nós temos o seguinte, ó. Mais, esse mais poderia ficar suprimido. 1 numerador, 2 o denominador e também 2 o expoente quadrado. Ok? Então, sempre lembre que o número é dividido em duas partes. Nós temos o sinal e o módulo. E esse módulo pode conter, ele contém numerador, denominador e expoente. E esses itens podem ficar ocultos em alguns momentos. Ok? Nós temos algumas regras básicas para realizar adições e subtrações. Como eu falei, nós temos que separar o número em duas partes, sinal e módulo. E para fazer a operação, primeiro eu olho o sinal. Se os números, esse par de números que eu quero operar, se eles têm sinais iguais, nós devemos somar os módulos e conservar o sinal. Se esse par de números que eu quero operar, fazer uma adição ou subtração, se eles tiverem sinais diferentes, então nós devemos subtrair o módulo menor do maior e conservar o sinal do número de maior módulo. Vamos ver alguns exemplos para ver como fica? Uma operação menos 8 mais 3. Pensando, nós temos aqui dois números, o menos 8 e o mais 3. Em termos absolutos, o mais 3 é maior que o menos 8. Mas pensando apenas em módulo, que no caso seria somente a parte numérica sem o sinal, 8 é maior que 3. E como os sinais são diferentes, então o que eu devo fazer? Sinais diferentes, eu devo subtrair o módulo menor do maior. Então vai ficar 8 menos 3. E o sinal que vai ser conservado vai ser o sinal daquele que tem um módulo maior, no caso o sinal do 8. No caso vai ficar negativo. E o resultado vai ser 8 menos 3, que dá 5. Próximo exemplo. Menos 8, menos 3. Nesse caso, nós temos sinais iguais. Se os sinais são iguais, eu conservo o sinal desses números. E como os sinais são iguais, eu devo somar os módulos. Então, nesse caso aqui, eu vou somar o 8 com o 3. 8 mais 3 dá 11. Então, o resultado é menos 11. Próximo exemplo. Mais 8 menos 3. Nesse caso aqui, o 8 está positivo ali, o sinal está explícito, mas ele poderia aparecer com sinal implícito, da seguinte forma. Essas duas operações são iguais. Como os sinais são diferentes, nós devemos conservar o sinal
daquele que possui um módulo maior, no caso 8, e o sinal dele é positivo, e devemos subtrair o módulo menor do maior, no caso vai ficar 8 menos 3, que dá 5. Então o resultado seria mais 5. Mas como o número é positivo, eu ainda posso escrever ele como simplesmente 5. O sinal positivo pode ficar oculto. Próximo exemplo. Mais 8 mais 3. Nesse caso também nós podemos ocultar o sinal positivo do primeiro número. Fica subentendido que ele é positivo. Como os sinais são iguais, eu devo simplesmente conservar o sinal, que é positivo. E somar os módulos. 8 mais 3, que dá igual a 11. Nesse caso também, como a resposta é positiva, eu posso escrever ela como mais 11 ou simplesmente posso escrever ela como 11, suprimindo esse sinal positivo, que fica subentendido. Ok? Quais são as propriedades da adição? A primeira delas é o elemento neutro, que é o número zero. Ou seja, qualquer número somado a zero terá como resultado ele mesmo. 6 mais 0 igual a 6. Então, se eu tiver qualquer número somado com zero, o resultado vai ser ele mesmo. Segunda propriedade, a comutatividade. Que quer dizer o seguinte, a ordem de duas parcelas não altera o resultado final. Tanto faz eu somar 8 mais 2, vai dar 10, como 2 mais 8 também vai dar 10. E a terceira propriedade da adição é a associatividade, que quer dizer o seguinte, a ordem de mais de duas parcelas também não altera o resultado, mas é necessário considerar as regras dos usos dos parênteses, que significa que deve-se iniciar a adição a partir do que está dentro deles. Por exemplo, 8 mais 2 mais 1 vai dar igual a 11. 2 mais 1, 3, mais 8, 11. Mas também posso fazer o seguinte, 8 mais 2, 10, mais 1, 11. Então, tanto faz, se todas as operações são de adição, tanto faz a ordem que eu começar a resolver esse cálculo, o resultado vai ser o mesmo. E as propriedades da subtração? Nós temos o elemento neutro, também é o zero, como na adição, ou seja, se eu pegar qualquer número e extrair zero e subtrair dele zero, o resultado vai ser o próprio número. 6 menos 0 continua sendo 0. E a outra propriedade é, o resultado é alterado no caso de mudança de ordem de apresentação dos valores. Nesse caso, a diferença terá o sinal trocado. Por exemplo, 8 menos 2 é igual a 6. E isso é diferente de 2 menos 8. E o resultado vai ser menos 6. Lembrando aquela regra lá, quando os sinais são diferentes, conserva o sinal daquele que tem um módulo maior. Agora, as regras das operações de multiplicação e divisão. Novamente, vamos usar aquele mesmo padrão. Você pegar o número e dividir ele em duas partes. Sinal e módulo. Então, nós vamos primeiro analisar o sinal. Quando eu vou fazer uma multiplicação ou uma divisão, e os sinais são iguais, então o que eu devo fazer? Eu opero os módulos, seja ela uma multiplicação ou uma divisão, cada um com sua regra, só que o resultado vai ser sempre positivo. Já no caso, se eu estiver operando dois números e os sinais forem diferentes, eu opero o cálculo de multiplicação ou divisão, cada um tem sua regra, novamente, mas eu sei que o resultado será sempre negativo. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Exemplos. Temos aqui, uma forma de expressar uma multiplicação seria dessa forma aqui, menos 9 vezes mais 3. Esse vezes aí está sendo substituído, no caso, está sendo representado pelo parêntese. É a forma mais, digamos, que eu considero mais correta de representar a multiplicação. Até porque existem outros tipos de multiplicação que usam outros sinais, no caso a multiplicação vetorial, a multiplicação tensorial, que não vamos abordar no momento. Mas, para facilitar, se você um dia for trabalhar com a matemática um pouco mais avançada, você já está habituado com a linguagem, habitue-se a escrever a multiplicação dessa forma. Veja aqui que o 3 aqui aparece com um sinal positivo. Esse sinal poderia ficar oculto. No caso, você teria menos 9 vezes 3. Da seguinte forma. Também é uma expressão possível.
tem o mesmo significado. Ou ainda, eu poderia utilizar o tradicional sinal de multiplicação que nós conhecemos. Eu tenho um certo receio a sair utilizando esse sinal de qualquer forma por causa do problema com os outros tipos de multiplicação. Então eu prefiro a primeira e a segunda forma. Essa terceira aqui, para quem está iniciando ainda na matemática, a gente aceita, mas conforme você vai avançando, você tem que ir abandonando essa forma de escrever. Mas também significa a mesma coisa, menos 9 vezes 3. O que você deve fazer? O 9 é negativo, o 3 é positivo. Isso significa que os sinais são diferentes. Então a resposta necessariamente tem que ser negativa. E como é a multiplicação, eu simplesmente multiplico os módulos. 9 vezes 3, 27. Então a resposta menos 9 vezes mais 3 é igual a menos 27. Próximo exemplo. Mais 9 vezes mais 3. Nesse caso, veja que tanto 9 é positivo como 3 é positivo. Então eu posso suprimir esses sinais positivos desses dois números, podendo expressar da seguinte forma: 9 vezes 3. Ou ainda, como eu havia falado antes, 9 vezes 3 usando esse sinal de multiplicação mais tradicional. E como os sinais são iguais, o resultado será sempre positivo. E eu multiplico os módulos. 9 vezes 3, 27. Lembrando que aqui também, como o sinal é positivo, eu posso fazer como eu fiz antes. Eu poderia suprimir esse sinal positivo e colocar a resposta simplesmente 27. Próximo exemplo. Menos 9 dividido por mais 3. A regra com o sinal continua sendo a mesma. Aqui, lembrando que eu poderia também suprimir esse sinal positivo do mais 3, podendo ficar menos 9 dividido por 3, sem utilizar o parêntese. Quando eu tiro o sinal ele existe aqui para evitar a ambiguidade de sinais, para não ficar dois sinais juntos um do outro. No caso, como os sinais são diferentes, a resposta necessariamente tem que ser negativa. E eu faço a divisão. Lembrando que a divisão sempre ocorre o número da esquerda dividido pelo número da direita. No caso aqui vai ser 9 dividido por 3. Se tivesse ao contrário, seria 3 e 9, no caso seria 3 dividido por 9, mas não é o caso. Nesse caso aqui são 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Então a resposta nesse caso é menos 3. Próximo exemplo. Uma outra forma de representar a divisão é utilizando a barra. Então nós temos o seguinte: mais 9 dividido por mais 3. Nesse caso, nós temos os dois números positivos. Então eu poderia suprimir esses sinais positivos desses números, ficando simplesmente 9 dividido por 3, usando a barra. Veja que em cima eu utilizei os dois pontos, e embaixo utilizei a barra. Essas duas representações são bastante utilizadas para representar a divisão. No caso, eu prefiro utilizar a segunda opção, da barra. É mais comum. Em cálculos mais avançados, você vê sendo utilizada essa barra. E como os sinais são iguais, os dois positivos, então o resultado vai ser positivo. E eu faço a divisão. Novamente, esquerda dividido pelo da direita. 9 dividido por 3, que dá 3. Bom, gente, era isso. Até mais. Obrigado. Falou. Nesse caso também, como o sinal é positivo, eu poderia representar simplesmente como 3. Continuando. Posso também representar uma divisão da seguinte forma: menos 9 sobre mais 3, na forma de uma fração. Isso também é uma divisão. E a regra é a mesma. Como o de baixo aqui é positivo, eu poderia suprimir esse sinal. Poderia ficar simplesmente menos 9 dividido por 3. Bom, e ainda existe uma terceira forma de representar essa fração, que é você colocar um sinal único para a fração. Nesse caso aqui, nós temos o sinal positivo e o negativo. Sempre quando nós temos sinais diferentes, e eu quero simplificar isso num sinal só, esse sinal vai ser negativo. Consequentemente, vai ficar menos 9, menos a fração 9 sobre 3. Então, quando eu fico só com essa fração, eu preocupo em dividir somente os módulos. 9 dividido por 3, que vai dar 3. Então, a resposta vai ser menos 3.
Um próximo exemplo. E quando aparece, nesse caso aí, dois sinais juntos? Menos mais 3. Isso também é uma multiplicação. Só que aí tem um número que fica oculto, que no caso é o 1. Na realidade, essa operação é menos 1 vezes mais 3. O que eu devo fazer? Devo operar da mesma forma como eu vinha operando nos outros. Sinais diferentes. Sinal negativo. E multiplico os fatores. 1 vezes 3, 3. Da mesma forma, se for o inverso, mais menos 3, também significa que eu tenho mais 1 multiplicado por menos 3. Vou multiplicar os sinais, como eles são diferentes, o resultado vai ser negativo, e 1 vezes 3 dá 3. Um outro exemplo. E quando eu tenho isso aqui, ó, mais, dentro do parênteses, menos 3 elevado ao quadrado. Nessa operação aqui, nós temos o seguinte. Primeiro, o mais ali, ele tem um 1 oculto. E o 3 elevado ao quadrado, menos 3 elevado ao quadrado, significa menos 3 vezes menos 3. Então, vai ficar na realidade da seguinte forma. Mais 1 vezes menos 3 vezes menos 3. O que eu devo fazer? Resolver isso aos pares. O primeiro par que eu vou resolver aqui, no caso, vai ser esses que estão no parênteses mesmo. Você tem que ser assim? Não. Você poderia resolver qualquer par. Na multiplicação não tem ordem na execução das operações. Mas vamos resolver essa última aqui. Então vai ficar menos 3 vezes menos 3. Sinais iguais. Resultado positivo. E 3 vezes 3 dá 9. Então vai ficar mais 1 vezes mais 9. Como os sinais são iguais, o resultado vai ser positivo. E 1 vezes 9 dá 9. Então o resultado vai ser mais 9, que eu posso também escrever simplesmente como 9. O caso contrário, menos mais 3 ao quadrado. Da mesma forma como no exemplo anterior, esse menos esconde o 1 que está multiplicando e o 3 elevado ao quadrado é mais 3 vezes mais 3. Então vai ficar da seguinte forma, menos 1 vezes mais 3 vezes mais 3. Nesse caso nós temos o seguinte, vai ficar menos 1 vezes. Os 3 aí têm sinais iguais, então o resultado é positivo. E 3 vezes 3 dá 9. Então vai ficar menos 1 vezes mais 9. Agora nessa última multiplicação, nesse último par que ficou, eu tenho sinais diferentes. Menos 1 mais 9, menos e mais. Resultado, sinais diferentes, negativo. E 1 vezes 9 é igual a 9. A multiplicação tem algumas propriedades próprias dela. Qual que é a primeira? A comutatividade. E o que isso quer dizer? A ordem dos fatores não altera o produto. Por exemplo, 4 vezes 2 é 8. E 2 vezes 4 também é igual a 8. Eu também não havia colocado antes, mas em alguns casos, vocês podem ver em alguns livros, vocês verem esse xzinho sendo usado como sinal de multiplicação, tá? Existe o x, existe aquele asterisco, que também é utilizado como sinal de multiplicação, ou os números sendo colocados lado a lado entre parênteses. Uma segunda propriedade, associatividade. Quando tem mais de 2 fatores, não importa a sua ordem, o resultado será o mesmo. Por exemplo, tenho 3 vezes 5 vezes 2. 3 vezes 5, 15 vezes 2 dá 30. Ou eu posso fazer o seguinte, 3 vezes 5 vezes 2. Eu resolvo 5 vezes 2, que dá 10 vezes 3, que também dá 30. Então não importa em que ordem você resolva as multiplicações, o resultado será o mesmo. Uma terceira propriedade, a distributividade. Quando temos que multiplicar e somar, devemos iniciar o cálculo pela multiplicação, mesmo que a soma esteja dentro de parênteses. Quando a gente vai resolver uma multiplicação por uma soma que está entre parênteses, a gente tem a impressão que a gente está resolvendo primeiro a soma no parênteses. Mas se você for analisar, na realidade o que está acontecendo ali é um princípio de distributividade. Você está multiplicando cada um dos termos que está ali dentro daquele parêntese. No caso aqui, por exemplo, 2 vezes 3 mais 3. Se você pegar o 3 e somar com 3, dá 6. Multiplicado por 2 dá 12. Só que, usando a regra, a multiplicação tem prioridade. Então, o que está acontecendo na realidade é o seguinte. O 2 que está fora está multiplicando cada um dos dois 3 que estão dentro. Então, vai ficar 2 vezes 3 do primeiro 3 e 2 vezes o segundo 3.
O 2 vezes o primeiro 3 dá 6. O 2 vezes o segundo 3 também dá 6. E 6 mais 6 dá 12. No final, o resultado vai ser o mesmo. Porém, isso explica, mostra que a propriedade de que a multiplicação tem prioridade sobre a soma não está sendo alterada, não está sendo violada quando você resolve um parêntese antes de resolver a multiplicação. E uma quarta propriedade da multiplicação é o elemento neutro. No caso da multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Por quê? Porque se eu multiplicar o número 1 por qualquer número, o resultado vai ser o próprio número. Eu não altero o número multiplicando ele por 1. E as propriedades da divisão são: primeira, a ordem dos elementos altera o resultado final, pois a divisão não é comutativa. Exemplo, 8 dividido por 2 é igual a 4, que é diferente de 2 dividido por 8, que não dá 4, dá 0,25, ou 1 quarto. Segunda propriedade, a divisão não é associativa. Na divisão, os parênteses devem ser resolvidos primeiro. Por exemplo, eu tenho 9 dividido por 3 dividido por 3. Se o parêntese estiver no primeiro par, 9 dividido por 3, eu devo resolver isso primeiro. 9 dividido por 3 dá 3, que dividido pelo 3 que ficou de fora, daria 1. Que é diferente de se eu tivesse o seguinte: 9 dividido por 3 com o parênteses nesse último par. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Então, ficaria 9 dividido por 1, que dá 9. E se não tivesse parênteses, professor? Resolveria na ordem que eles aparecem da esquerda para a direita. Ficaria 9 dividido por 3 dividido por 3. Então, eu teria que resolver primeiro o primeiro par, 9 dividido por 3, que daria 3. Depois dividir pelo segundo 3, que daria 1. Como é o primeiro exemplo. E a última propriedade é que a divisão tem um elemento neutro. E esse elemento neutro é o número 1. Ou seja, qualquer valor que eu divida por 1, o resultado vai ser ele mesmo. Ok? Bom, gente, era isso. Até mais. Obrigado. Falou!